Balaão. Nem sempre quem fala em nome de Deus anda no caminho de Deus. Às vezes a voz soa sagrada, mas o coração segue outro senhor. Balaão não era um homem comum. Era visto como profeta, reconhecido por reis, consultado como quem ouvia os céus. Mas a sua história revela que nem todo dom é acompanhado de caráter, e que por trás de belas palavras pode haver um coração dividido. Em um tempo de guerras e conquistas, os israelitas avançavam rumo à terra prometida. Seus inimigos os temiam. Os reinos vizinhos sabiam que não era apenas um povo que marchava, era a presença do Deus vivo que ia com eles. Entre esses reinos estava Moabe, governado por Balaque. A fama das vitórias de Israel espalhava-se como vento, e Balaque, temendo por sua nação, procurou outro caminho, não o da espada, mas o da maldição. Foi então que ele enviou mensageiros até a distante terra de Petor, nas margens do Eufrates, à procura de Balaão, um homem que, embora não fosse israelita, parecia conhecer o Senhor. Balaão era conhecido por sua habilidade espiritual. Quem ele abençoava era abençoado. Quem ele amaldiçoava era amaldiçoado. Balaque o queria como aliado, mas não com ouro ou exércitos, com palavras, com maldição contra Israel. A primeira proposta chegou acompanhada de promessas de honra e riqueza, e Balaão, embora soubesse a resposta correta, hesitou. Consultou o Senhor e ouviu: não irás com eles. Não amaldiçoarás este povo, porque é abençoado. Mas quando os emissários voltaram com mais honra, mais promessas, mais ouro, Balaão cedeu. Perguntou de novo ao Senhor, mas seu coração já estava inclinado. Deus então permitiu: vai com eles. Não porque aprovasse, mas porque conhecia o coração de Balaão e decidiu dar-lhe uma lição. Na manhã seguinte, Balaão partiu, montou sua jumenta e seguiu viagem. Mas no caminho, algo aconteceu. Um anjo do Senhor, com espada desembainhada, ficou à sua frente. A jumenta viu. Balaão, não. 3 vezes ela tentou evitar o anjo. 3 vezes Balaão a espancou, até que Deus abriu a boca do animal, e ela falou com voz humana: não sou eu a tua jumenta? Não te sirvo há tanto tempo? Só então os olhos de Balaão foram abertos, e ele viu que, mesmo parecendo fazer a vontade de Deus, sua intenção era contrária ao céu. Diante do anjo, Balaão se prostrou. Sua boca, acostumada a falar com autoridade, agora só conseguia pedir perdão. O anjo enviado por Deus não era apenas um obstáculo no caminho, era um espelho da verdade. Balaão estava tentando fazer parecer que obedecia, quando na verdade resistia. E mesmo assim, o Senhor o permitiu seguir, mas com uma condição clara. Ele deveria falar apenas o que o Senhor colocasse em sua boca. Ao chegar a Moabe, Balaque o recebeu com expectativa e urgência. O rei levou Balaão até os altos de um santuário e mostrou os acampamentos de Israel. Queria que dali de cima o profeta liberasse maldição contra o povo de Deus. Balaão, então, mandou construir 7 altares, sacrificou 7 bezerros e 7 carneiros, como se o ritual pudesse garantir uma palavra que agradasse ao rei. Mas quando abriu a boca, não saíram maldições, e sim bênçãos. O rei, atônito, protestou: que estás fazendo, Balaão? E Balaão respondeu: como posso amaldiçoar quem Deus não amaldiçoa? Ainda assim, Balaque insistiu. Levou Balaão a outro lugar, a outro ponto de vista, esperando que de lá ele conseguisse ver apenas uma parte do povo e assim amaldiçoá-lo. Mas de novo, Balaão abençoou. E de novo, Balaque se irou. Se essa história está tocando o seu coração, deixa seu like no vídeo. Isso ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas e a edificar vidas com a verdade da palavra. Pela 3ª vez, Balaque tentou. Mudou o cenário, alterou o ângulo, ajustou a visão, mas o céu permanecia o mesmo. E Balaão, mesmo desejando atender aos desejos do rei, não conseguia proferir nada além do que Deus ordenava. Suas palavras, mais uma vez, exaltaram a grandeza de Israel. E agora, ele declarou com convicção: não há encantamento contra Jacó, nem adivinhação contra Israel. Balaque, já sem paciência, despediu-se furioso. Mas antes de partir, Balaão declarou uma última profecia, uma visão de um futuro distante. Ele falou de um cetro que sairia de Israel.
de uma estrela que surgiria. Uma referência messiânica que apontava para o Cristo. Naquele momento, Balaão estava sendo usado por Deus, não por sua fidelidade, mas pela soberania divina. Até mesmo um coração dividido pode ser usado como instrumento, se Deus assim desejar. A história de Balaão poderia terminar aí, com uma aparente obediência e uma palavra inspirada pelo céu. Mas o coração do homem ainda era dividido. E quando as promessas de Balaque pareciam ter se esvaído, Balaão encontrou outra forma de agradar ao rei, e talvez, ainda assim, receber sua recompensa. Ele arquitetou um plano oculto que não envolvia palavras, mas ações. Balaão orientou Balaque a explorar a fraqueza de Israel. Disse ao rei que enviasse mulheres moabitas ao acampamento para seduzir os homens israelitas. Assim, seriam levados à imoralidade e depois à idolatria. E, de fato, muitos se corromperam. Passaram a adorar Baal e a praticar rituais pagãos. O juízo de Deus veio com severidade. Milhares morreram. A praga assolou o povo. O plano de Balaão, dessa vez, foi eficaz. Mas também trouxe sobre ele o peso do julgamento divino. Deus ordenou que Moisés marchasse contra os midianitas. E na batalha, Balaão foi morto. Aquele que outrora falou com anjos, que viu visões do Altíssimo, que proferiu bênçãos celestiais, terminou sua jornada como um inimigo de Deus. Ele não morreu como profeta, mas como alguém que vendeu seu dom por ganho, como um exemplo solene de que a intenção pode corromper até a revelação. O Novo Testamento não esqueceu Balaão. Ele é citado como símbolo de ganância, como um homem que amou o salário da injustiça. Pedro o menciona como advertência àqueles que comercializam a fé. Judas o cita entre os que se desviaram por amor ao lucro. E em Apocalipse, Jesus condena aqueles que mantêm a doutrina de Balaão, ensinando outros a tropeçarem por interesses próprios. A vida de Balaão nos adverte. É possível ter dons espirituais e ainda assim estar longe de Deus. É possível falar em nome do Senhor e não andar nos seus caminhos. É possível ser usado e mesmo assim estar reprovado, porque Deus vê além das palavras. Ele sonda os corações. Ele conhece os bastidores. A história de Balaão nos lembra que não basta ser usado por Deus. É necessário ser fiel a Deus. O dom pode impressionar, mas é o caráter que sustenta. E no fim, não será a eloquência que será julgada, mas a obediência. Se essa mensagem te despertou, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa ouvir. Que o Senhor nos guarde do erro de Balaão e nos conduza sempre no caminho da verdade.